A paz de Deus, a irmandade e aos amigos. Vamos continuar meditando na palavra de Deus. Agora já estamos em casa, graças a Deus. Deus nos deu uma viagem bem agradável. Conhecemos muitas pessoas, muitos irmãos. Tivemos contato com a irmandade e Deus, nesses momentos, fez uma grande obra para a honra, para a glória e louvor do seu nome. Vamos à palavra de Deus que Deus tem colocado no meu coração para poder compartilhar com os irmãos e os amigos. João capítulo 8 e o versículo 36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus coloca aqui que só Ele pode nos libertar do pecado e da condenação. Por mais que o homem tente fazer alguma coisa com as suas próprias forças e conhecimento, ele não consegue se libertar disso tudo. Não há lá prisão, não há tratamento que possa libertar o homem do pecado e da condenação. Somente o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado e nos coloca em condições de estarmos na presença de Deus. Mas a partir desta palavra de Jesus, e aqui ele estava falando aos judeus diretamente, que estavam resistindo à sua palavra, resistindo à sua mensagem. Quando a igreja começou a crescer e vieram os problemas mais difíceis, porque cada vez que aumenta o povo, aumenta os problemas. E somente com a interferência do Espírito Santo, porque Jesus é o cabeça da igreja, é Ele que dirige a igreja, e o Espírito Santo é que dá as diretrizes. A nossa lei agora é o Espírito Santo que nos conduz. Quando nós vamos ver lá em Atos capítulo 15, quando Paulo e Barnabé começaram a pregar o evangelho da graça, da salvação pela fé, os judeus que vieram de lá, de Jerusalém, começaram a exigir dos gentios, da igreja que estava sendo formada ali dos gentios, que eles deviam cumprir as leis de Moisés, inclusive se circuncidar para serem salvos. Então trouxe isso um problema ali, uma dificuldade, e eles tiveram que ir até um concílio de Jerusalém, lá junto com os apóstolos e os anciães. E surgiu uma discussão ali naquele momento, mas Pedro se levantou e disse que, desde o início, Deus já tinha falado com ele a respeito dos gentios, lá de Cornélio, se os irmãos se lembram, e lá o Espírito Santo batizou aqueles gentios, dando a condição que Pedro entendeu. Mas aconteceu, nessa conversão dos gentios, a mesma coisa aconteceu conosco lá no dia do Pentecostes. Então, quem somos nós para não receber esse povo? Se o Espírito Santo, que é o nosso guia, que é a nossa luz, ele está declarando que são filhos de Deus a todos aqueles que creem pela fé, sem cumprir as leis de Moisés. Não que vamos desvalorizar as leis de Moisés, ao contrário, a lei demonstra que ninguém é capaz de cumprir a lei, não tem condições humanas,
Não existe quem possa cumprir. Como já falamos aqui, somente Jesus cumpriu toda a lei. E ele se fez, inclusive, sacrifício e holocausto, conforme a palavra de Deus. Nesse concílio em Jerusalém, quando Pedro se levantou, ele chegou a um ponto de dizer: por que agora ele deu a entender, nós também fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E por que vocês estão tentando a Deus agora, colocando um jugo em cima dos irmãos, que nem nossos pais... É só ler o capítulo 15 de Atos para entender a polêmica que surgiu naquela época, uma primeira crise que houve na igreja. Nem nossos pais, nem nós conseguimos cumprir, e agora querem colocar em cima dos irmãos, misturar a graça, a salvação pela graça e pela fé, com leis de Moisés. E aí Pedro disse que como é que agora nós vamos querer exigir dos irmãos isto? E aí eles se reuniram entre os apóstolos e anciães e mandaram uma carta. E nessa carta dizia: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Aí mostra a guia do Espírito Santo, dando o aval do que ele queria que ocorresse na igreja. Porque a igreja não tem servo e não tem patrão, não tem escravo, não tem senhor, não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, não tem grego, todos são um na igreja. Essa é a igreja pura e verdadeira do Senhor. Até Pedro, em certo momento, ele resvalou um pouco nisso, ele tropeçou um pouco nisso, porque antes dos judeus chegarem lá, Pedro comia junto com os gentios, porque segundo a tradição e a lei, ele não podia o judeu se misturar com os gentios. Então, como tinha aquele princípio da igreja, daquela liberdade, Pedro comia juntamente ali com os gentios. Mas assim que os judeus chegaram, Pedro começou a se afastar dos irmãos para ver o preconceito que até Pedro teve. E Paulo teve que chamar a atenção de Pedro para isto. Para nos mostrar, irmãos, que até hoje tem muitos ainda que querem colocar a lei de Moisés e algumas coisas que existem para poder exigir a salvação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A salvação é pela graça, pela fé, no sacrifício da cruz do Calvário, quem aceitar. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. E as nossas obras também, diante de Deus, não é nada, não valemos nada, não vale nada, porque são trapos de imundície. E se alguma coisa nós fizemos de bom, de bem, nós ainda somos considerados servos inúteis, porque fazemos só aquilo que Deus nos manda. Então é somente pelos méritos da cruz, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nessa polêmica de Atos, quando foi mandada a carta, juntamente com Paulo e Barnabé e alguns irmãos também, foi enviado junto com eles, dizia: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor aos irmãos, a não ser o seguinte, a contaminação dos ídolos, a fornicação, a carne sufocada, enfim, a prostituição. Isso
foi exigido, mas isso faz parte da vida cristã, porque essa liberdade também que nós temos em Cristo, ser livre em Jesus, não nos dá a liberdade da igreja pecar. Não dá a liberdade naturalmente, é óbvio. Ao contrário, nos coloca na obrigação agora de nós andarmos em santificação diante de Deus, porque se formos fiéis até o fim, seremos salvos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas na guia e na orientação do Espírito Santo para a nossa vida, não é no argumento dos homens, não é no jugo dos homens, não é na lei dos homens, mas é na lei de Jesus Cristo. Nós somos agora servos de Jesus Cristo. E ele nos deu 2 mandamentos. Ele resumiu tudo para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso aí tudo faz com que a gente procure fazer o melhor para as pessoas, não julgar os outros, não ofender as pessoas, não difamar, procurar ajudar, fazer o bem, amar as pessoas, amar as almas, orar, interceder uns pelos outros, suportar os mais fracos. Olha, o evangelho é rico. O evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, a vida cristã, é maravilhoso viver, mas diante do amor de Jesus, diante da caridade, não da forma que muitos criaram agora, colocando jugo, que, como diz Pedro, nem nossos pais conseguiram, nem nós conseguimos isso aí cumprir, tanta obrigação, tanta coisa que foi colocada aí. É só pelos méritos do Calvário, é os méritos da cruz, é pelo sacrifício, pela fé que nós temos no sacrifício de Jesus Cristo por nossas vidas. Com essa palavra, receba ânimo, força, vigor na tua vida espiritual, que a tua fé é que sustenta, é que a graça de Jesus Cristo é que nos sustenta a nossa vida e nos fortalece. Que Deus te abençoe, abençoe cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar agora, agradecer também por estar em casa, pela viagem que o Senhor nos trouxe em paz, e continuamos sempre a meditar na palavra de Deus, em qualquer lugar nós estamos. Eu estando em viagem, aonde eu estiver, o meu final de dia é procurar estar na presença de Deus, orando e meditando na palavra de Deus. Vamos orar então por todas as necessidades, por todos os irmãos que estão pedindo orações. Eterno Deus, soberano Pai, a tua palavra, Senhor Santo, é que nos sustenta, Senhor, é fortaleza, Senhor, para nossos ossos, Senhor Santo, para nossa alma, para o nosso coração. Por isso nós prosseguimos avante, meu Deus, e nós te louvamos, Senhor Santo, por tudo, pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo teu amor às nossas vidas, Senhor, e por nos conceder, pela fé no sacrifício de Jesus, nós, cidadania dos céus, nós sermos agora cidadãos dos céus, lavados e redimidos no sangue de Cristo. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos, ó Pai, todos os necessitados, ó Deus, todos os pedidos de orações dos teus servos, meu Deus Santo, aqueles que estão doentes, meu Deus, que o teu olhar de misericórdia e amor possa estar sobre cada vida, a tua mão sanadora, Deus bendito. Ó Deus Santo, cura, opera um milagre, Deus eterno. Só o Senhor pode fazer um milagre, Senhor, na vida dos teus servos. Ó Senhor, opera também a libertação, meu Deus, dos vícios, Senhor Santo, dos teus servos, meu Deus, bendito, que estão rogando pelos seus familiares, pelos filhos, meu Deus, ou por outro familiar, meu Deus, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Se o Filho vos libertar,
verdadeiramente seremos livres, Senhor. Por isso, cremos na Tua palavra, Senhor, e colocamos Teu servo nas Tuas mãos. Ó Senhor, ouve a nossa humilde oração, Senhor, que fazemos a Ti nesta noite. Te agradeço também, Senhor, pela viagem que o Senhor tem nos concedido, o descanso, meu Deus, ter nos levado em paz, né, ter nos trazido em paz também, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela irmandade que conhecemos também no caminho, ó Pai. O Senhor nos colocou, Senhor, os irmãos na nossa frente, meu Deus, e foi uma bênção, Senhor, a tua glória tomou conta de nós, e por isso tudo, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, meu Deus Santo. Eu coloco também, meu Deus, nossos familiares nas tuas mãos, abençoa nossos vizinhos, Senhor, abençoa, Senhor, os meus amigos de infância, ó Pai, meus ex-colegas, Deus da glória, a tua igreja, teu povo sofredor, toma nas tuas mãos, Deus da glória. Nos dá uma noite de paz, Senhor, e descanso, Senhor. Eu te louvo por tudo, ó Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Deus seja louvado.